CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos que nos acompanham de casa também ouvem o nosso estudo anterior a este, que é a obra da nossa Ivone, Nas Voragens do Pecado. Então eu vou dar o aviso que na próxima quinta-feira nós não teremos o estudo do livro Nas Voragens do Pecado e nem o estudo do Evangelho, porque quinta-feira que vem, dia 2, dia de finados, nós faremos a nossa reunião aqui às 15 horas da tarde. A única reunião que teremos na próxima quinta-feira. Mas depois, 7, 2 e 7, 9, dia 9 de novembro, a gente volta normalmente com os nossos estudos. Vai, Edilane, lê, por favor, e faz a prece. É o capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item 1. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus 5, o item 4. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, pedimos entendimento do Evangelho, dessas palavras. Pedimos não só para nós encarnados, mas para os desencarnados. Pedimos para todos, para os ouvintes. Pedimos aos Espíritos guia, ao Espírito Luiz, ao seu altivo, a Dona Lurdinha. Pedimos entendimento, Jesus, dessas palavras. Que seja em nome de Deus que iniciaremos o estudo no Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Vamos lá. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não é? Uhum. Então vamos lá, Dilane. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. O que você entende sobre isso, Edilane? Para falar a verdade, isso aqui está tão diferente que eu não consigo entender muita coisa aqui, não. A tradução, né? A tradução está muito... A tradução que você viu era outra. Mas vamos lá. Ele começou dizendo o quê? Aquele que matar merecerá ser condenado pelo conselho, né? Ou pelo juízo. Como é que está aí? Começa lá, primeira frase. Aprendestes o que foi dito. o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Então, olha só. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás.
Matar é uma coisa grave, não é? Tirar a vida. Aquele que matar será julgado pelo julgamento. Outra tradução, pelo juízo, pelo conselho. Enfim, a matança, a matar alguém, tirar a vida de alguém é coisa grave. Mas eu, porém, vos digo, olha o que Jesus disse, que ele coloca numa situação também grave, que será, vamos lá, eu também vos digo, Mas eu vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. também vai ser condenado pelo julgamento. Se você se encolerizar, você ficar com raiva de alguém. E mais, aquele que disser raca, A seu irmão, isso. também vai ser condenado pelo conselho. O que é raca? Raca era uma palavra desdenhosa que quando um judeu passava pelo outro e não gostava, não gostei de você. Raca. E cuspia. Virava para o lado e cuspia. Num gesto de desprezo. Entendeu? E Jesus está dizendo, olha, não despreze ninguém. E mais, o que ele fala mais aí? A seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és loucos, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus está falando que a gente não pode, na verdade ele está valorizando o amor ao próximo, que a gente não pode desprezar o próximo. Não é só tirar a vida matando o corpo físico. Você também mata o outro tirando a dignidade do outro, através da palavra, através de um gesto, através do desprezo. Ele está condenando tudo isso. E não é isso que a gente está aprendendo na casa espírita aqui? A gente aprender a amar um ao outro, a não ser falso, a não ser hipócrita, a não desprezar o outro. A gente está aprendendo isso. Olha quanto tempo a gente leva para aprender essas coisas. Porque nós já ouvimos isso, hein? Nós já ouvimos isso. E muitas vezes, ouvindo isso, a gente fez o mal. Ouvindo isso. Continua. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, é o item 4. Então, o comentário de Kardec, por essas palavras, Jesus faz uma lei, a da doçura. Da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar, com respeito a seus semelhantes. Entendeu, Maiara? Olha aí, é o que nós acabamos de dizer. Jesus condena igualmente ao matar como qualquer expressão descortês ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Nós temos que conviver fraternalmente, em bases na lei de amor. Agora vocês vejam, vamos já analisar o nosso mundo. Vamos analisar. Olha o que está acontecendo aí. Exatamente o que Jesus está condenando. Né? Exatamente. É que essa guerra aí está chamando a atenção de todo mundo. Esqueceram até a guerra da Rússia e a Ucrânia. Mas tem outras guerras, tem um monte de guerra no mundo. Tem na Síria. O povo não para de brigar. Quer se vingar. Quer tomar o que é do outro. Tem um baixinho, gordinho aí, que eu não vou dizer o nome dele, com um monte de bomba, doido para explodir o Japão. Depois você busca saber quem é um gordinho baixinho. Não quero saber de baixinho. Se eu chamar ele de gordinho baixinho, ele me pega, né? Gordinho baixinho. Então, e por aí vai. Aqui na América Latina,
um monte de ditadores, é um monte, um montão. E a gente está vendo, aí a gente fica pensando, né? Como é que o mundo vai se transformar num mundo de regeneração? Como é que a gente está num processo desse, que se tem países que você sequer pode cortar o cabelo do jeito que você quer? É no baixinho gordinho. Tem um padrão de corte de cabelo. Internet, nem pensar. Pena de morte. Só o que é do Estado. E como você ser livre em países como esses? São vários. São vários. Vizinhos nossos aqui tem uns 5, 6. Né? São vários. Como entrar num mundo de regeneração? Pois é. Esses espíritos... Tá velhinha. Aí você vê, a gente já está nessa transição há algum tempo. Há algum tempo a gente se aproxima para o final da transição. Ela começou lá com o advento da doutrina espírita. E a gente vê no livro dos Espíritos a lei de destruição, a guerra. Por que que o homem... Por que a guerra? A guerra leva ao progresso. Então a guerra vem de Deus? Não, o homem só sabe brigar, então vamos fazer do que ele sabe, alguma coisa de bom naquele limão que ele tem ali. Então a guerra vai ceifando essas vidas, e esses, por exemplo, esses camaradas que cortaram cabeça de criancinha, que estupraram mulheres, que mostraram aí para o mundo inteiro. Esses espíritos não reencarnarão mais aqui no Brasil. No Brasil ainda bem que não, nem no planeta Terra. Não reencarnarão. São espíritos primitivos. Estão sendo banidos, serão banidos da Terra. O mundo de regeneração, até chegar lá, as guerras vão ceifando vidas e esses espíritos não reencarnam mais aqui. Não reencarnam. E outra coisa que a gente tem que levar em conta, muitos espíritos estão reencarnando com uma bagagem moral e intelectual muito grande. Tem criança aí que dá nó na gente conversando. Espertas demais, vivas. Como é que pode uma criança ser tão viva? Eu tiro pela minha netinha, não fez 2 anos ainda, aquela cabeçudinha. Ô garota esperta, viva demais. Então, as crianças estão assim. 5 crianças, tem 3 assim desse jeito. Essas crianças se tornando adultos, elas vieram para trazer progresso moral e intelectual. O Chico não disse que o Emmanuel está reencarnado? Se o Emmanuel está reencarnado, será que só reencarnou o Emmanuel? Quantos outros? E quantos reencarnarão? E essas dores provindas das guerras, né? Infelizmente, tudo indica que aquele conflito vai se espalhar. Quando você vê o que aconteceu aqui na nossa cidade esses dias, o que está acontecendo na Bahia, em Fortaleza, enfim, principalmente em Rio de Janeiro e Bahia, esses espíritos truculentos vão desencarnar e não reencarnarão mais aqui. Aí é o mal combatendo o mal. Mas está dizendo ali na mensagem, né? Numa das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Os mansos ficarão aqui. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não é para eu vibrar a favor do derramamento de sangue. Não é para eu pegar em armas e, não, vou lutar. Não. É para eu ficar aqui, onde eu estou, fazendo o que eu tenho que fazer. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está no controle do Cristo. O momento é de dor. Mas o Cristo sabe como conduzir o planeta Terra. Deus sabe, temos que confiar em Deus, vamos fazendo a nossa parte. Aí ele está dizendo ali, né? Bem-aventurados, que significa bem-aventurados? Felizes. Felizes daqueles que são mansos, que são pacíficos. Felizes aquele que não despreza o seu semelhante, que tem um amor fraterno pelo semelhante. E olha, o que nós estamos fazendo na Casa Espírita, desenvolvendo esse sentimento em nós. Nessa obra social, uns com os outros, a gente está aprendendo a gostar um do outro, não está? Você não gosta de mim, Maiara? Então, você não gosta de mim, Carlos? Mais ou menos, mas já gosta, mais ou menos, antigamente era tudo menos. Então a gente está aprendendo a gostar um do outro. Vamos lá, continua aí, Edilane. Nós estamos aonde? Você está lendo o item 4. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura. Eu já li aí, não já? Pode ler, continua, lê de novo. Da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Mansuetude, doçura, afabilidade, paciência, tudo isso a gente tem que desenvolver. Tudo isso é para ser desenvolvido. Num mundo de felicidade, as pessoas são mansas, são doces, são afáveis, são firmes. Jesus tinha essas virtudes todas sem perder a sua firmeza. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo, que significava homem sem nenhum valor. Esse pronunciava, cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai ao longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Você está vendo? Jesus ainda vai mais longe, condenando ao fogo do inferno aquele que simplesmente, vou colocar simplesmente, porque do jeito que a gente anda, chamar o outro de louco. Eu sou danada para chamar os outros de louco. Né? Então, ele está querendo dizer o quê? Não despreze o seu semelhante, o seu irmão. Vou para o inferno. Vocês são irmãos. Por que você vai xingar o outro? Por que você vai falar mal do outro? Por quê? Ou coisinha feia é falar mal do outro, né? É feio demais. Continua. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou afetuada pela intenção, mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens
e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Muito bem. E você é caridoso quando você despreza o próximo? Você não é. Então ele falou, tem que ser justo. A gente vê a nossa justiça injusta. A nossa justiça sendo injusta. E lá no mais alto grau, eu também não posso falar o nome, mas lá no mais alto grau a gente vê a injustiça da justiça. A gente vê o desprezo do semelhante contra o semelhante. Então Jesus está condenando uma simples palavra? Não, ele está condenando a falta de fraternidade. O sentimento que vai por trás de uma palavra. Quer ver um sentimento? E não precisa ser um palavrão? Minha querida, por favor, me empresta o lápis. Eu usei uma palavra carinhosa. Querida, já não te falei para você me entregar esse lápis? Agressivo. Né? Hã? Então, o que foi? Ó, a mesma palavra, só usei a tonalidade diferente. Né? Então, é isso que ele está dizendo, para a gente ser transparente. Para a gente ser humilde, simples. Agora, no momento em que nós vivemos, a gente tem que ser humilde, simples, transparente, educado, delicado, tudo bem. Ter amor ao próximo, mas não esquecer a prudência. Ser bom não é ser bonzinho. Ser bom é ser justo. E Jesus disse que bom é o Pai. Deus é a nossa meta. Ele que nós devemos alcançar. Então você tem que ser prudente. Você não pode ser frouxo. Você tem que ser firme com essas virtudes. Com todas essas virtudes. Entendeu, Maiara? Vamos lá, prossegue aí. Mas o que quis dizer com ela? Não, mas o que Jesus quis dizer com essas palavras? Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometido os do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos do céu. Por essas palavras, ele quis dizer que, até agora, os bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais muitas vezes falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que os outros possuem até o supérfluo. Nossa, isso aqui é pesado, hein? Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus.
Tá, explica aí, você que está lendo, eu estou sem um livro. Deixa eu ver o livro, senhor. Explica. Porque aqueles homens, eles não entendiam uma outra maneira de felicidade, senão na terra. Por isso ele disse que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Era o alimento que eles podiam ter, porque eles não vislumbravam uma vida espiritual. Eles não vislumbravam. Hoje, quando a gente interpreta isso também, dizendo que os mansos ficarão na terra, é porque você tá intrínseco aí a vida espiritual. Nós analisamos o proceder do homem espiritualmente. Os sanguinários, os guerreiros, os maus, os intrigantes não ficarão mais na terra. São questões morais. Aí Jesus prometeu a terra a eles. Por isso que eles estão aí, tem um grupo aí ainda esperando a vinda do Messias. E aquela terra foi prometida a eles. Olha como é que a coisa se complica, né? Essas duas palavras daqui, eu fico até questionando, pensando, quando muitas das vezes você vai dizer a intenção que está tendo de querer falar que Kardec está ultrapassado. Quando você vê isso daqui, o homem, quando aguarda os bens do céu, que é a humanidade, tem necessidade dos da terra para viver. Óbvio. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que do céu. E aí ele diz mais, olha como é tão atual isso. Por essas palavras, ele quis dizer que, até agora, os bens da terra são monopolizados pelos violentos, que, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais, muitas vezes, falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que outros possuem até o supérfluo. Olha como isso é tão atual. Pois é. Como dizem que Tem que atualizar. ultrapassado, tem que modificar. Exatamente o que está acontecendo hoje, né? A riqueza nas mãos de poucos e quantos sofrendo. Aqui, o que dando para entender aqui, que ele leu ali, os violentos, eu lembrei bem um antigo trabalho. O patrão lá com a mesa farta e os funcionários passando fome. Entendeu? Aqui, nossa. É exatamente isso. Até então, a terra, Jesus escreveu isso aí quando? Quem que assinalou isso aí? Quem escreveu foi Kardec, interpretando o que falou Jesus. Até o momento, a terra foi tomada pelos violentos, né? Pelos aqueles que possuem muito. Mas continua até hoje. Era assim na época de Jesus, era assim antes de Jesus, continua sendo. Continua sendo. Agora, quando o momento da transformação se der, saindo esses espíritos daqui, gananciosos, orgulhosos, ela não será mais, não estará mais na mão desses o poder e a riqueza. Não estará mais. Será melhor dividido. O Kardec analisa isso bem também no Obras Póstumas, quando ele fala das aristocracias. Então ele vem analisando as aristocracias. Antigamente o poder, a primeira aristocracia, era a da força. O poder estava na mão
daquele que tinha força física. Depois vem a aristocracia da hereditariedade. Esses que tinham o poder começaram a passar para os seus filhos, a hereditariedade. Vem a aristocracia da riqueza. Então, quem tem poder é quem tem mais riqueza. A gente vê uma transição. Hoje o forte não tem mais nada. O forte não tem mais nada. Depois da aristocracia da riqueza, vem a aristocracia da inteligência. Não adianta você ter riqueza se não tem inteligência. Senão você tem que comer na mão do outro. Hoje a gente vive o quê? Essa hierarquia, essa aristocracia ainda. É da inteligência. O dinheiro ainda tem, mas tem dinheiro quem tem inteligência. Se você der dinheiro para quem não tem inteligência, ele perde tudo, não é? E aí, qual será a aristocracia do futuro? Será a aristocracia intelecto-moral. Então, quem vai governar o planeta? Aquele que tiver inteligência e moralidade. É para isso que a gente caminha. E a moralidade não, as questões morais não se compactuam com a violência. Não compactua com o orgulho, com o egoísmo. Esse é o processo, só que isso não se dá de uma hora para outra. Há quantos séculos, quantos milênios essa transição? Quantos milênios? E a gente está, uma coisa não é estanque, não cortou a partir de agora, é assim. Não, as coisas vão, como as cores do sol, né? As cores vão se sobrepujando uma para a outra, não dá para você dividir. E a gente caminha, a gente vai caminhar, a gente ainda está na da inteligência. Mas com a vinda desses espíritos, porque tem um plano divino para a Terra, tem um plano do Cristo, será a aristocracia do futuro, a intelecto moral. A cabeça de Kardec é sensacional. Vamos lá, Dilane. Deixa eu acompanhar um pouquinho no livro. Dá um livro aqui. Toma aqui, ó. Pega aqui. Porque senão, às vezes, eu me perco. Quando você leu de novo aí, eu me localizei. Por essas palavras, a gente vai terminar aqui. Vou ler de novo, tá, Dilane? Por essas palavras, ele quis dizer que até agora os bens da terra são monopolizados pelos violentos. E é. Vamos ver vamos pegar o nosso retratinho 3x4. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? O poder está na mão dos violentos, a gente sabe disso. Está na mão deles. Em prejuízo dos que são mansos e pacíficos. Nós estamos reféns de tudo isso aí. A hora que entrar o conflito, as forças policiais, aí vai morrer gente. E esses violentos serão banidos da terra. Por quê? O mal há de vir. Ai daqueles que trazem o mal. O escândalo há de vir. Mas ai daqueles que são motivo de escândalo. Não tem outra maneira de se combater. O mal vai chegar num estado tão insuportável, isso está no livro dos Espíritos, que a gente vai dizer, não aguentamos mais. E como é que esse mal será combatido? Está aí, as guerras estão fazendo isso. A guerra está fazendo isso. A gente vive uma guerra aqui na nossa sociedade, uma guerra interna. Uma matança danada. Então, ela continua na mão dos violentos. Muitas vezes falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que outros possuem até o supérfluo. Quantas pessoas aí, aqui vem todo dia gente. Todo dia vem alguém aqui pedir ajuda. Pedir feijão, pedir arroz, pedir óleo, pedir gás, pedir açúcar, pedir farinha. Hoje mesmo, chegou uma pessoa simples, um homem,
e disse: seu Nilton, eu estou precisando de uma ajuda. Eu estou trabalhando, eu estava desempregado, consegui um emprego agora, eu estou há 3 dias no meu trabalho, sou motorista, estou trabalhando, mas eu não tenho nada dentro de casa, e não tem como eu pedir para o patrão agora, eu comecei a trabalhar agora. Eu tenho mulher e 2 filhos, eu preciso da ajuda, até eu receber o meu pagamento, o senhor pode? Então você vê como as pessoas estão vivendo, tem gente sem nada, enquanto para muitos o supérfluo. É justo isso? Eu não vou me sentir culpado por eu ter alguma coisa, não é isso que eu estou dizendo. O que nós estamos dizendo, o que Kardec está dizendo, que a sociedade está, não é uma sociedade fraterna, que a sociedade está doente. Nós estamos doentes. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque a terra será dos pacíficos, dos mansos, dos humildes, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus. É isso aí. Cadê o livro dos Espíritos? Me dá o livro dos Espíritos, por favor. Já encerrou o estudo, já vai fazer a prece. Está aí debaixo, está debaixo desse livro aí, ó. Tá não. Não? Está naquela gaveta lá, o livro dos Espíritos. Tadinho. Pois é. É isso aí mesmo. Você vê aqui, ó, os espíritos não deixaram passar nada. Eu estou procurando o item, página 370 nesse livro aqui. Aqui. O que leva o homem à guerra? Questão 742. Resposta dos Espíritos. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Lembra lá das aristocracias? E quando você vê aquela guerra lá, aquilo ali é estado de barbárie. Aquilo é o que veio a nós. Mas o que está acontecendo nas outras guerras que nós não estamos sabendo? No estado de barbárie, os povos só se conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas. E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Isso aqui na Terra. Em mundos mais adiantados não existe mais guerra. À medida que ele vai... Você tem a Convenção de Genebra, você tem leis para guerra. Você não pode fazer o que você quiser numa guerra, porque é guerra.
Aí ele vai mais adiante. A guerra desaparecerá algum dia da face da terra? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Estão entendendo lá o que Jesus quis dizer com as bem-aventuranças? Aí essa pergunta aqui é uma pergunta que a gente tem que pensar bem. Por que existe a guerra, né? Mas olha como é que ele pergunta: qual foi o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A guerra é necessária porque é um homem inferior, né? Num mundo feliz não existirá mais guerra, ele acabou de dizer. Mas olha, então qual foi o objetivo da providência tornar a guerra necessária? Resposta: a liberdade e o progresso. Então, a guerra vai trazer a liberdade e o progresso, vai trazer. Olha para a guerra de 45, que terminou em 45, né? A Segunda Grande Guerra. Quanto de progresso a humanidade teve de lá para cá? A subpergunta A, olha a pergunta que Kardec faz. Se a guerra, essa cabeça de Allan Kardec, ela tem que ser estudada, né? A gente tem que estudar. Se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que frequentemente ela tem por objetivo o resultado da escravidão? Resposta: escravidão momentânea, para cansar os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. É o cavalo que você tem que meter a espora nele para correr. Aí você vê aqui, está cansado? Que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Tem aquele que provoca a guerra em seu proveito. A gente estudou aqui a noite de São Bartolomeu. Viu lá a rainha, né, os seus interesses pessoais, particulares, interesse próprio. Esse é o verdadeiro culpado, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que tenha sido a causa, pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado para satisfazer a sua ambição. Eu não posso falar o nome do camarada aqui, aquele que tinha um bigodinho. Esse é o verdadeiro culpado. Muitas existências para expiar. E por aí vai, né? Aí vem falar do assassínio, da crueldade, que a guerra animaliza o homem e ele acaba tendo ações cruéis, não é? Pronto. Eu acho que foi. A necessidade, ainda a gente vive num país necessidade de guerra, por quê? Por causa das nossas atitudes. Eu queria encontrar aqui a pergunta em que ele responde que o mal, eu não me lembro a pergunta, que o mal vai chegar, é necessário que o mal chegue a uma situação tão degradante que ninguém aguente mais, para que dali a gente possa retomar a caminhada em direção ao progresso. Vamos encerrar então? Vamos encerrar. Ficou 6, né? Vamos parar ali e a gente continua semana que vem. Pode fazer a prece, Edilane, por favor. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus acima de tudo. As palavras que aqui foi lida. Agradecemos a espiritualidade
seu altivo, as irmãs queridas, a Dona Lurdinha. Agradecemos o Espírito Luiz. Agradecemos a ajuda, o entendimento. Peço pela humanidade, peço ajuda e entendimento. Peço por todos, peço pelos ouvintes, a paz, a harmonização para nós trabalhadores, encarnados e desencarnados. Peço ajuda, Jesus. Peço em nome de Deus. E damos por encerrado o estudo do Evangelho dessa noite. Que assim seja.